Olá! Existe uma teoria que está permeando aí a internet sobre os 7 milênios. O que quer dizer isso? A Bíblia em Levíticos, capítulo 25, Deus dá uma ordem sobre o uso da terra. Durante 6 anos o povo deveria semear, plantar, colher, mas no 7º ano deveria ser um ano sabático. Não deveria mais plantar nem colher, viver apenas o que a terra produzia. E essa teoria tem permeado os dias, dizendo que também tem algo a ver com os 7 milênios. Se a Terra tem aproximadamente 6.000 anos, ao final do 6º milênio, no 7º é um milênio sabático, que pode, quem sabe, dar a ideia de que Jesus vai voltar e viveremos o milênio no céu e a Terra estará aqui desolada. Será que é isso mesmo que a Bíblia quer nos dizer? Será que é isso mesmo que Levítico estava apresentando? Ou busca uma relação nesse texto de Levítico para, quem sabe, dar-nos uma ideia de quando Jesus vai voltar e vamos passar 1000 anos no céu? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, né? Já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Muito obrigado por você já estar aí com a gente e tenha certeza que são as suas dúvidas, as suas perguntas que vai fazer esse programa acontecer. Portanto, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Tire as suas dúvidas, faça a sua pergunta. Aquela pergunta mais difícil que você acha que não consegue entender o que a Bíblia está querendo dizer, manda pra gente e vamos colocar na mira. E quem vai ter que responder, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem? Tudo bem, Tito. Gostaria de começar o nosso programa saudando os nossos amigos que nos acompanham e também dizendo que os nossos amigos que acompanham pela primeira vez o programa também são muito bem-vindos. Esperamos que vocês assistam mais vezes este programa. O Na Mira da Verdade é um programa de respostas a dúvidas bíblicas, ao vivo, e nós esperamos que a sua pergunta seja enviada rapidamente. E se a sua pergunta não for respondida dessa vez, não fique triste, é mais do que normal, recebemos muitas perguntas, mas em algum momento a sua pergunta vai vir ao ar. Então, estude a Bíblia conosco, obrigado pela confiança e esperamos que você que está acompanhando pela primeira vez volte mais vezes para estudar a Bíblia conosco. E eu vou interceder por você. Então mande a sua pergunta aqui, ó, que nós vamos tirar a essência dela e tentar fazer o professor ficar ali em maus lençóis. Mas ele tem se preparado cada vez mais para nos dar as respostas da Palavra de Deus. Obrigado mais uma vez, Leandro, por você estar aí com a gente e vamos juntos, mais uma vez aqui, aprender da Palavra de Deus, não é isso? Vamos lá, meu amigo. Muito bem, nós abrimos o programa falando de uma teoria que anda rodando por aí dos 7 milênios. E o que quer dizer isso? Eles fazem uma alusão ao que Levítico 25, Deus ordenou ao povo com relação ao descanso da terra, que deveriam plantar durante 6 anos, mas que no 7º ano deveria ter um ano sabático, um ano de paralisação da terra. E eles têm usado essa informação para, quem sabe, criar a teoria de que nós vivemos em torno aí de 6.000 anos da criação e de que está próximo de chegar o final desses 6.000 anos. E o 7º ano, ou o 7º milênio, seria um ano, ou um milênio sabático, que é justamente esse milênio que a Bíblia apresenta lá em Apocalipse, que nós viveremos no céu e a terra estará aqui desolada. Professor Leandro Quadros,
existe algum fundamento nessa teoria? Será que realmente a gente pode pensar que isso pode ser uma indicação desse milênio que vai acontecer e até mesmo, quem sabe, perceber o momento em que Jesus vai voltar? Tito, por mais que essa teoria tenha alguma lógica humana, ela não tem fundamentação bíblica. E por quê? Nós não podemos estudar a Bíblia seguindo qualquer tipo de critério, né? A Bíblia tem critérios pré-estabelecidos pela hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Quando uma das regras da hermenêutica é a seguinte: nós temos que ler o texto bíblico, quando adotamos o método histórico gramatical, não é? Lermos o texto bíblico da sua forma mais simples e aceitá-lo da forma como ele se apresenta. A não ser que em um outro trecho da Bíblia exista uma revelação profética paralela àquele capítulo histórico, aí sim nós podemos dar uma interpretação profética a ele. Mas como estamos tratando de um livro histórico e não vemos, como por exemplo num livro de Daniel ou no livro do Apocalipse, alguma profecia apocalíptica que indique que o ano sabático, né, tenha alguma aplicação profética futura, nós não podemos especular e dar um significado que o texto não dá. Então a leitura simples do texto nos mostra que aqui em Levítico capítulo 25, dos versos 1 ao 7, que o ano sabático era um momento em que Deus pediu para os israelitas para que eles não cultivassem a terra naquele ano. Deus queria que eles plantassem e colhessem 6 anos seguidos e que durante um ano a terra ficasse em descanso, para que a terra recuperasse os nutrientes, a fim de a terra no outro ano e nas próximas safras poder render muito mais, não é? Então este é o propósito do ano sabático. Não tem um propósito aqui no texto e nem no contexto e nem algum texto paralelo da Bíblia de dizer que nós chegaríamos a um 7º milênio de descanso porque Jesus voltaria, né? Isso é pura especulação humana. Nós não podemos estudar um livro histórico da forma como muitos querem estudar. Os livros históricos têm uma forma de serem interpretados. O livro profético tem uma outra forma de ser interpretado. Um livro poético tem outras regras. Parábolas têm outras regras. Evangelho, outras regras. Epístolas, outras regras. Ou seja, é totalmente imprudente uma pessoa ler o texto bíblico do jeito que ela pensa que tem que ser e ficar aí viajando na maionese, dando ao texto bíblico interpretações que o texto não tem o propósito de dar. Nós temos, por exemplo, um texto paralelo profético que nos mostra que, por exemplo, o dia da expiação, em Levítico 16, que é um dia do juízo, esse dia da expiação ele tem um paralelo com o juízo pré-advento, mencionado em Daniel capítulo 7, e que vai ocorrer antes da volta de Cristo. Então existe um exemplo bem claro de texto paralelo. Agora não existe nada na Bíblia, nem mesmo que remotamente indique que o ano sabático tem a ver com o momento em que Cristo vai voltar e vai dar descanso para o seu povo. Você pode até fazer uma aplicação, né, homilética em relação ao assunto, mas uma análise exegética e teológica para provar um momento para a volta de Cristo, isso aí não se pode fazer isso, né? Nós não podemos ser irresponsáveis na forma de estudarmos a Bíblia. E mais algum detalhe importante, a Bíblia não diz em nenhum texto que é possível sabermos o tempo exato do planeta Terra e muito menos o tempo exato da volta de Cristo, né? Nós calculamos, os eruditos, na verdade, calcularam que a Terra possa ter em torno de 6.000 anos, mas isso não é preciso. A vida na Terra, né, em torno de 6.000 anos, alguns pensam 10.000 anos, né? Então a vida na Terra, ela é sim relativamente curta, mas não tem como você precisar, até porque os eventos pré-históricos não temos como datá-los. Não tem como datar um evento pré-histórico. Os especialistas começam a datar certos eventos com mais precisão a partir do período ali de juízes, dos reis, não é? De Israel.
Agora, antes disso, é muita especulação alguém dar datas para tentar calcular o tempo exato da existência da vida na Terra, né? E outro aspecto, em Mateus 24, 36, Cristo proíbe qualquer tentativa, não é, de se estabelecer uma data para a volta de Cristo, né? E em Mateus 24, 36 ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Alguns alegam assim, né? Não, mas aqui não diz que não pode saber o ano da volta dele. Novamente uma desculpa humana para negar o óbvio do texto, né? É óbvio que se o texto está dizendo que não é para saber o dia e nem a hora, isso significa que nem mesmo o ano faz parte da revelação, nem o mês e nada mais, ou seja, é um assunto que pertence a Deus. Então, amigos, nós temos que estudar a Bíblia de uma forma correta, seguindo princípios interpretativos corretos, e devemos nos determos em assuntos que realmente são importantes para a nossa vida espiritual, né? Ficar especulando quanto ao tempo da volta de Cristo é perder tempo, né? A pessoa deixa de focar naquilo que é mais importante, que é o seu preparo para a volta de Cristo, e fica especulando sobre a volta de Jesus, sendo que isso não faz parte da revelação, não é? Então, deixe de lado esse tipo de teoria, não é? Não estude a Bíblia de qualquer jeito, não é? Siga critérios, leia, por exemplo, um bom livro de hermenêutica, um bom livro de interpretação bíblica, né? E você vai perceber que ao você seguir critérios estabelecidos pela própria Bíblia e por meio da hermenêutica, você vai perceber que é gostoso extrair do texto aquilo que ele está realmente ensinando, né? E um livro que eu indico, entre muitos outros que existem, mas um livro que eu indico é o livro A Espiral Hermenêutica, né, da editora Vida Nova. É um grande livro, pode ter certeza, ali você vai aprender a interpretar os diferentes estilos literários da Bíblia de uma forma correta, saudável, para que você não caia nesse tipo de especulação que não ajuda-nos em nada. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda, a gente recebe, eu recebo aqui na hora. Você também pode usar as redes sociais como facebook.com/namiradaverdade.nt. Você vai acompanhar, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Você tem a chance de mandar suas perguntas também aqui pelo Facebook. E também o nosso Instagram, @namiradaverdade. Eu posto um videozinho ali no Instagram, você pode aproveitar os comentários do vídeo e formular a sua pergunta, que também a gente pesca ela por aqui. E ainda temos o nosso blog, tá? Então tem várias formas para você participar. O nosso blog é novotempo.com/namiradaverdade. Aparece aí na sua tela, pode escolher uma das formas para você mandar, como tem gente que manda tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Eu já vi aqui a pergunta, já ela vai estar na mira. Essa aqui não tem o nome da pessoa, chegou pelo nosso SMS e a pergunta é a seguinte, professor. Gostaria de saber se a Bíblia dá base para sabermos se na eternidade Maria continuar sendo considerada a mãe de Jesus. Na eternidade, será que Maria poderá ter algum destaque, né, por ter sido a mãe de Jesus aqui na terra? Ela continuará sendo a mãe de Jesus no céu, professor? Veja, nós temos que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, Cristo nasceu, não é, de Maria, obviamente. Miqueias capítulo 5, né, verso 2 diz que ele inclusive nasceria em Belém, ou seja, com 500 anos de antecedência, a Bíblia profetizou até o lugar do nascimento de Cristo. É óbvio que ela foi a mãe de Jesus, mas do Cristo divino humano, né? Jesus, na verdade, existiu muito antes de Maria. Se você ler Isaías 9, verso 6, Cristo, nesse texto, ele é identificado como Deus eterno, né? Então, na verdade, se você for analisar logicamente, né, Cristo é o pai de Maria. Então, Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, se Jesus é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, no aspecto divino, ele é pai de Maria, ele é o criador de todas as pessoas. Agora, é óbvio que na condição divina humana, Cristo é filho de Maria, porque ele usou o corpo dela para ele nascer em forma humana. Então, nós cremos que na eternidade, Cristo vai ter um vínculo com Maria, um vínculo de filho também, na sua condição divina humana. Agora, isso não exclui o fato de que Cristo é o Criador, né? Na verdade, Cristo não venera e não adora Maria. Maria é quem faz isso, quem fará isso em relação a Cristo, porque ele é Deus, né? Agora, entrarmos em mais especulação sobre isso, amigo ouvinte e telespectador, não temos como fazer realmente. É só quando estivermos no céu, nós vamos entender definitivamente a relação entre Cristo e sua mãe e compreendermos definitivamente na eternidade a natureza divina humana de Cristo, que é um mistério para nós. Muito bem, professor. Estou vendo aqui as pessoas que estão participando com a gente no Facebook, no Instagram. Muito obrigado pela participação de vocês aí, que já estão ligadinhos aqui no programa Na Mira da Verdade e mandando as suas perguntas, hein? Tem uma pergunta aqui, quem mandou foi o Matheus. Ele também mandou pelo Facebook, que eu já vi a sua pergunta aqui, Matheus. E ela foi pescada e está na mira. Professor, olha só a pergunta capciosa aqui do Matheus. E ainda fala assim, ó, responda essa. Deus disse, eu não mudo, sou o mesmo hoje e sempre. Aí depois ele começa a citar. Mas ele no passado mandou matar recém-nascidos, mandou violar mulheres, mandou espíritos de mentira nos profetas, lá em 1 Reis 22, 23. Esse Deus é o mesmo Deus do Novo Testamento? Essa é a dúvida dele. Se Deus diz que não muda, aparentemente, a partir do Novo Testamento, isso não aconteceu mais. Então, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, professor? Não há dúvidas de que sim. Quando a pessoa faz essa distinção entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento, é porque ela não leu devidamente a Bíblia, né? Quando você lê a Bíblia corretamente, você percebe que a divindade, que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo. O que acontece é que Deus muda só a sua forma de tratar o pecador, mas Deus nunca muda os seus conceitos, né? Quando a Bíblia diz em Malaquias 3,6, Tiago 1,17, Hebreus 13,8 que Deus não muda, quer dizer que ele realmente não muda os seus conceitos. Deus tem os seus conceitos, né? E os conceitos divinos, os princípios divinos são imutáveis. Agora, Deus pode mudar a forma de tratar o pecador dependendo da resposta que o pecador dá a ele. Isso é uma coisa evidente e óbvia e lógica. Um exemplo, leia o livro de Jonas. No livro de Jonas, você percebe, nos 4 capítulos, que Deus disse para Jonas o seguinte, olha, avisa o povo de Nínive que eu vou destruí-los. Era um povo extremamente ímpio e Deus iria mandar um juízo para eles. Só que antes de destruí-los, Deus mandou uma mensagem de advertência por meio do profeta Jonas. E quando os ninivitas se arrependeram das suas maldades, diz o texto bíblico que Deus se arrependeu, capítulo 3, versos 7 e 8, Deus se arrependeu do mal que faria contra eles, ou seja, Deus mudou de ideia. Então os conceitos de Deus são os mesmos, ou seja, Deus continuou odiando os pecados dos ninivitas, mas Deus mudou na forma de tratar os ninivitas porque houve um arrependimento. Então você tem que ler a Bíblia de uma forma mais ampla para você perceber que Deus é imutável em seus conceitos, mas Deus não é imutável na forma de tratar o pecador. E você quer ver como o Deus do Antigo Testamento é tão misericordioso quanto o do Novo? Basta você estudar a Bíblia mais a fundo. Em João 10, verso 30, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. O que Cristo está dizendo com isso? Que ele e o Pai têm uma unidade essencial divina. E em João 14, 9 e 10, Cristo foi ainda mais contundente em relação a isso. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus diz que ver a Ele, na sua forma amorosa, salvadora, é a mesma coisa que ver o Pai. Então, se Cristo está dizendo que Ele e o Deus do Antigo Testamento têm o mesmo caráter, quem somos nós para questionarmos isso?
Agora você tem que entender as ações de Deus no Antigo Testamento, que são ações do próprio Cristo também. Quando Deus mandou exterminar nações pagãs, você tem que considerar, por exemplo, Gênesis 15:16, quando Deus deu mais 400 anos de oportunidades para eles, além do que já havia dado, e você tem que considerar Levítico 18 e também capítulo 20, que você percebe que por mais de 400 anos, Deus tolerou práticas tão abomináveis, como, por exemplo, queimar os próprios filhos a divindades pagãs, manter relação sexual com os próprios filhos, com netos e avós e tudo mais. Imagina as crianças vendo os pais fazendo sexo com animais. Deus deu mais de 400 anos para arrependimento, para mudança. Quando isso não foi possível, Deus amputou aquela gangrena moral. Então, esse tipo de questionamento a pessoa faz porque ela não leu o texto bíblico devidamente. Então, eu recomendo a você, antes de questionar a Bíblia, antes de questionar a veracidade da Bíblia, leia. Mas não leia de qualquer jeito. Estude-a com critérios. E você vai perceber que os argumentos apresentados contra a Bíblia são fruto simplesmente da falta de conhecimento do próprio texto bíblico. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui do Instagram também. Quem mandou foi o Magno. Ele diz o seguinte. Eu moro há 12 anos na Espanha e no livro de Daniel, olha ele, tá mandando direto da Espanha aqui. Bom dia para vocês, meu nome é Magno Ângelo, moro há 12 anos na Espanha. No livro de Daniel e também em Apocalipse, tem uma expressão que fala assim: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sei que essa palavra tem significado ou significa 1 ano, mas eu não conseguia encontrar na Bíblia ou na própria Bíblia a resposta para essa questão. Já estive lendo Daniel 11:13 e não entendi. Onde nos diz que a palavra tempo significa 1 ano? Essa palavra de 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, por que na profecia bíblica isso pode ser relacionado como 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, né? Isso. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Aqui é o seguinte, em primeiro lugar, um tempo, aí você tem que analisar primeiramente o calendário judaico, né? E foram judeus que escreveram o texto bíblico e depois judeus cristãos do Novo Testamento. Então, um tempo, 1 ano de 360 dias. 2 tempos, mais 720. E metade de um tempo, metade de 360. Ao total dá 1.260 dias. Você vê aqui os textos paralelos. Eu vou ler aqui para você Daniel 7:25 e vamos ler também Apocalipse, tá bom? Diz assim, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 1 tempo 360, 2 tempos 720 e metade de um tempo. Tá. Então, quando ele fala 2 tempos, ele já está falando... Não é 1 mais 1 mais meio, né? Exatamente. É 1 mais 2 mais meio. Mais 2 mais meio. Ok. E aí, quando você lê essa Daniel 7:25, na verdade, fala do período em que um poder representado pelo chifre pequeno oprimiria o povo de Deus. E você vai à história e você percebe que foi exatamente, ao invés de ser 1.260 dias literais, né? Porque em um dia em profecia equivale a 1 ano, você vê na história que por 1.260 anos, não é? De aproximadamente 538 a 1798 depois de Cristo, não é? Roma papal perseguiu os cristãos. Então, esse é um texto que fala do surgimento de Roma papal e do domínio de 1.260 anos, que equivale a esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você pode também ver aqui um texto paralelo em Apocalipse, que eu creio que é o capítulo 12. Apocalipse no capítulo 12. Aqui, versículo 6, ó. Olha que paralelo interessante.
Daniel 7,25, nós vimos que o chifre pequeno, né, perseguiria o povo de Deus. E no verso 6 fala assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher em profecia representa o povo de Deus. É o mesmo povo de Deus lá retratado, diríamos assim, em Daniel 7,25. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então você percebe? Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, de Daniel 7,25, equivale aos 1260 dias de Apocalipse 12,6, ou seja, 1260 anos, período em que Roma papal perseguiu a igreja. Muito bem, professor, muito bem. Aproveitando esse assunto, eu queria apresentar para você esse curso bíblico aqui que nós oferecemos gratuitamente, Verdades para o Tempo do Fim. Para você receber esse curso bíblico, que é no formato de uma revista, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai ver a imagem da revista. Se você clicar nela, você vai ser direcionado para fazer um cadastro dos seus dados postais para que ela chegue direitinho aí para você. Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Verdades para o Tempo do Fim são temas relacionados ao tempo que nós estamos vivendo. O que a Bíblia fala sobre o momento que nós estamos vivendo. Tenho certeza que você vai se encantar com os temas bíblicos que estamos apresentando aqui, que tem a ver com nossa mudança de vida e estarmos preparados para a breve volta de Jesus. É um presente que nós damos para você, é só pedir. Se você quiser no horário comercial, pode ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? A gente tem que ir para o intervalo, mas aproveite aí, peça o seu curso bíblico ou mande a sua pergunta para a gente volta já já. Já estamos de volta, ao vivo aqui pela Novo Tempo. É um prazer ter a sua companhia aqui com a gente, tá bom? Para participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS, o mensagem aí do seu aparelho celular. Você manda pra gente, a gente recebe aqui na hora. Ou então, você pode também usar as redes sociais. No Facebook, você pode acessar novotempo.com, ou melhor, YouTube, facebook.com/namiradaverdade.nt, no nosso Instagram, @namiradaverdade, e temos também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Participe, são várias formas que você tem para mandar a sua pergunta e eu pesco ali em todas elas. Quem sabe a sua pergunta não vai ser pescada agora. Participe. Muito bem, professor, essa aqui chegou pelo nosso SMS. E olha só, ele faz uma indagação aqui, uma pergunta forte. E ele diz, Jesus é onisciente. Tá bom. Apocalipse diz que a revelação que Jesus deu a João, quem deu foi Deus a Jesus. Se Jesus é onisciente, como que precisou de Deus dar a revelação a ele? E também, outra coisa, Jesus não sabe nem a hora, nem o dia da sua volta? Como ele é onisciente? E aí, professor? Jesus é Deus? Ele é onisciente assim como o Pai? Nós não temos dúvidas da onisciência de Cristo. Eu vou mostrar um texto bíblico que vai ajudar você a entender. Veja, amigo telespectador, Cristo, obviamente, que na condição humana dele, divina humana, Cristo se autolimitou. Por exemplo, na sua condição divina humana, ele não era onipresente, né? Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Na sua condição divina humana, ele não sabia o dia e a hora da sua volta, como lemos em Mateus 24:36. Agora, isso não significa que ao ele voltar para o céu, ele não tenha novamente feito uso dos seus atributos a partir de então, dos seus atributos divinos. E tem um texto que demonstra claramente a onisciência de Cristo, que é Colossenses capítulo 2, verso 3. Então você tem que fazer essa diferença. Há textos que falam do Cristo divino, que voltou aos céus, não é? E há textos que falam do Cristo humano na sua condição de encarnado. Cristo divino humano encarnado, que se autolimitou.
Agora, Colossenses 2,3 não deixa dúvida alguma de que Cristo, ao voltar para o céu, ele reassume, ele faz uso novamente de sua onisciência. Então, vou ler para você Colossenses 2, 2 e 3, que diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, não existe nada que Cristo não o saiba. O que acontece em Apocalipse 1, que o propósito não é falar da onisciência de Cristo, é mostrar o envolvimento da divindade na revelação do livro do Apocalipse. O propósito do capítulo 1 é mostrar também as fases pelas quais passou-se, diríamos assim, entre aspas, a redação do Apocalipse. Então, o que diz aqui o texto? Começa dizendo a revelação de Jesus Cristo. Se Cristo não fosse Deus, é muito estranho pensarmos que o Apocalipse tem como personagem central uma criatura, ou seja, uma coisa totalmente ilógica e irracional. Então, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E depois segue falando que essa revelação foi atestada por meio de um anjo que passou para João, ou melhor, de um anjo que passou para o apóstolo João e o apóstolo João passou a nós. Então aqui não tem nada que negue a onisciência de Cristo à luz de Colossenses 2,3. Basta compreendermos o propósito da introdução do Apocalipse. Mostrar que a divindade está envolvida no plano da salvação, na revelação do Apocalipse, e sendo Cristo o personagem principal do Apocalipse, é óbvio que a divindade de Cristo, o seu plano de salvação, se constitui o centro do tema do livro. Muito bem, professor. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Hilke Adson. Obrigado pela sua participação, Hilke. A pergunta dele é a seguinte: o que significa o juízo de Urim e Tumim que Josué deveria consultar junto com o sacerdote? Isso está lá em Números 27, a partir do verso 21. Não, até um pouquinho antes, a partir do verso 18, quando Deus fala a Moisés para chamar Josué, né? Afinal de contas, professor, essa questão do Urim e do Tumim, do sacerdote, tinha algum fato sobrenatural ali? Havia juízo nesse Urim e Tumim? E eu acho que valeria a pena perguntar o que é Urim e Tumim. Veja, amigo telespectador, eram duas pedrinhas, não é? Que eram utilizadas na estola sacerdotal. Então, quando fazia-se uma pergunta para Deus, uma pedrinha acendia em resposta a um sim, outra pedrinha em resposta a um não. Então, basicamente era isso, né? Deus tinha essa forma de revelação com eles, não é, para Deus ajudá-los a tomarem certas decisões. Então, eram só duas pedrinhas que eram acesas dependendo da resposta divina, um sim ou um não. Muito bem, professor, muito bem. Estou vendo uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, baseada em Atos 10. A pergunta é a seguinte: explique com o que Jesus foi ungido para a sua obra. Então, Jesus foi ungido para fazer a sua obra. Deixa eu ver o que está falando aqui, o texto que ele citou. Atos 10, 38. Vamos ver se tem alguma coisa dizendo aqui. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então a pergunta dele aqui é: explique com o que Jesus foi ungido para a sua obra. A Bíblia está dizendo aqui que foi com o Espírito Santo. É isso, professor? Essa questão de Jesus ser ungido pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como que a gente pode explicar para o nosso telespectador? Porque se a gente pensar só no que está escrito aqui, está parecendo que o Espírito Santo é um poder que foi inserido em Jesus. Como é que é isso? Basta lermos Mateus 3, 13 a 17 e a Bíblia vai nos dar essa resposta.
Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, evidentemente, Jesus foi ungido no seu batismo, né? Quando Cristo é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo e a aprovação do Pai, Cristo é ungido, separado para o seu ministério público. E ele já começa em seguida aqui no capítulo 4. Ó. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando Cristo é ungido, né, por meio do seu batismo, da presença do Espírito Santo descendo como pomba sobre o seu ombro, e quando ele é declarado o Filho amado do Pai, ele já começa aqui o seu ministério público, diríamos assim, indo para o deserto e ser tentado pelo diabo. Então é neste momento que Cristo é ungido. Muito bem, professor. Mais um SMS que chegou aqui, não para de chegar aqui, não para de tremer o telefone. Obrigado pela sua participação. A pergunta é da Vitória. A Vitória quer saber o seguinte, professor. O livro de Filemão. É verdade que nesse livro fala de um servo que havia fugido do seu senhor? Eu queria saber qual a mensagem desse livro para os nossos dias. O que aconteceu ali com Filemão, professor? Realmente, Filemão, ele era dono de escravos, era uma pessoa recém-convertida, né? E um escravo dele, chamado Onésimo, fugiu. E Paulo ficou extremamente temeroso do que poderia acontecer com Onésimo. Por quê? Onésimo, ele foge de Filemão e ele vai até Paulo. E Paulo estava preso. E Paulo prega o evangelho para esse escravo e este escravo, ele aceita Cristo como Salvador. Só que Paulo teme por ele, porque naquela época um escravo fujão, quando voltasse, né, ou quando o dono pegasse, poderia fazer o que quisesse com ele, até mesmo cortar um dedo ou furar um olho, coisa parecida. E aí o apóstolo Paulo escreve esta carta, não é, a Filemão, intercedendo por Onésimo. E entre as muitas lições preciosas que tem, eu tenho inclusive um sermonete sobre esta carta. Uma que eu acho muito bonita é quando Paulo pede para Filemão o seguinte: olha, agora você não receba mais Onésimo como escravo, né? Mas o receba como um irmão amado. Então o que Paulo está nos ensinando aqui? Que quando nós aceitamos o evangelho, nós mudamos a forma como tratamos as pessoas. Se você aceitou o evangelho e você continua tratando mal o seu marido ou a sua esposa, os seus filhos, você não conheceu a Cristo ainda. Porque quem conhece o evangelho, ele muda a sua forma de tratar as pessoas. Então foi por isso que Paulo escreveu, né, para interceder por esse escravo. E ele fala até mesmo ali, inclusive, né, que ele gerou Onésimo entre algemas, ou seja, quando Paulo estava preso, Paulo estava pregando para ele. Isso aqui é uma outra lição para nós. Muitas vezes nós temos todos os recursos necessários, temos conforto, temos uma vida saudável e não separamos um momentinho para darmos um estudo bíblico ou para levarmos o evangelho para uma pessoa. Paulo, mesmo na cadeia, mesmo preso, ainda tinha motivação para falar de Cristo. E muitos de nós somos preguiçosos, não fazemos nada, nos acomodamos àquela vidinha de qualquer jeito, por causa de um mínimo probleminha. Alguns já dizem assim: eu vou sair da igreja. Já pensou se Paulo fosse assim? Se Paulo, por causa do primeiro problema que surgiu no seu ministério, ele parasse de ser apóstolo, nós não teríamos boa parte do Novo Testamento. Então temos muitas lições para extrairmos desse texto bíblico, lermos o texto com atenção, com oração, né? E pedindo assim: Senhor, me ajude a extrair do texto algumas lições para a minha vida hoje. Faça isso e você vai ver como Deus vai abençoar os seus esforços. Muito bom, professor, muito bom. Tem uma pergunta agora que chegou aqui pelo nosso blog, novotempo.com/.
Na Mira da Verdade? Você pode entrar lá e mandar sua pergunta também pelo nosso blog. Você vai ver que do lado direito ali tem um lugar onde você faz a sua pergunta, ela chega instantaneamente aqui para mim. E você tem a chance de estudar e aprofundar mais naquilo que a gente tem falado aqui através do nosso blog. A pergunta é do Julinaldo, ele é lá de Belém. Um abraço aos nossos telespectadores, ouvintes, internautas lá de Belém. A pergunta dele é a seguinte, professor. Se eu fui casado, ou se eu sou casado, me divorcio no papel de minha esposa e depois resolvo voltar para ela, eu posso me casar de novo com ela? E aí, professor, pode ou não pode? A Bíblia orienta alguma coisa nesse sentido? Veja, a Bíblia não trata desse aspecto, desta forma, né? Mas como nós entendemos como é que é o matrimônio na Bíblia, é óbvio que se você no aspecto civil se divorciou da sua esposa, você tem que voltar a casar no civil, porque no casamento bíblico, né, antes da cerimônia religiosa, havia um contrato, diríamos assim, civil, né? Eles tinham um contrato de 1 ano, que era um noivado e era uma espécie de matrimônio no civil. E depois de 1 ano, ocorreria a cerimônia no religioso e aí efetivava-se a união sexual entre os dois. Então, na Bíblia, considerando que o casamento é um testemunho, inclusive perante a lei, de a união entre 2 pessoas, então é óbvio que se você desfez isso, você tem que refazer de novo, porque na Bíblia há esse procedimento da união no civil para também ter no aspecto religioso. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui o nosso Instagram. O Anderson Veloso está gritando aqui, Tito, a Novo Tempo vai mudar a grade mês que vem e já vi que tem um monte de programa que vai ser alterado, vai ser mudado. Explica para o Brasilzão aí que te assiste o que vai acontecer com o Na Mira da Verdade nessa reformulação. Então deixa eu dizer para você, o Na Mira da Verdade vai sim mudar o horário do programa ao vivo. Será todas as segundas-feiras ao vivo, à noite, às 10 da noite, tá bom? Então anota aí na sua agenda, o programa ao vivo do Na Mira da Verdade será toda segunda-feira à noite, a partir das 10 horas, e você vai poder fazer as suas perguntas, participar com a gente, e vem novidades aí pela frente. Fique ligadinho na programação da Novo Tempo, que vai estar, de primeira para você, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta também é pelo Instagram, quem mandou... Aqui o nome dele é um codinome, então vou fazer a pergunta direto aqui. Ele pergunta o seguinte, se o bom ladrão foi direto para o céu, como diz a Bíblia, por que Maria, mãe de Jesus, não foi, segundo o seu conceito aí do Na Mira da Verdade? Professor Leandro Quadros, se o ladrão da cruz foi para o céu, como é que você me diz que Maria, mãe de Jesus, não está no céu, irmão? Responde aí. Veja, querido irmão, é porque a Bíblia não diz que Maria foi para o céu. Então, se mas a e o Bíblia ladrão? Não diz, nós não podemos dizer algo que a Bíblia não diz, né? Nós não podemos especular. Existe uma tradição eclesiástica, não é? Que é a tradição da Igreja Católica que ensina que Maria foi assunta ao céu, mas a Bíblia não ensina isso. Aí você vai ter que escolher entre crer na tradição ou crer no que a Bíblia diz. E a Bíblia não diz, pelo contrário. Nós vemos aqui em Atos capítulo 1, que logo após a ascensão de Cristo, Maria continuou aqui na terra. Agora, Cristo poderia ter levado ela depois? Poderia, mas ele não o fez, ou se o fez, ele não disse. Então nós não podemos criar uma doutrina com base naquilo que a Bíblia não diz nada a respeito, né? E em Atos 1,14, lemos que após a ascensão de Jesus, que é mencionada dos versos 6 ao 11, olha o que aconteceu depois que Jesus tinha ido para o céu. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então Cristo foi aos céus e neste momento, diz aqui o texto, Maria continua na terra. Então não temos como, meu querido irmão, dizermos que ela foi para o céu se a Bíblia não diz. Agora tem um detalhe também importante. As pessoas mencionadas estando no céu, elas não estão como intercessoras. Eu queria que você avaliasse isso com muito carinho. Por exemplo,
Gênesis 5:24 diz que Enoque foi levado vivo para o céu, para não conhecer a morte. Isso se repete, essa verdade, em Hebreus capítulo 11. A Bíblia não ensina que Enoque está intercedendo por nós. Elias, de acordo com 2 Reis capítulo 2, Elias também foi levado vivo para o céu. A Bíblia não menciona ele intercedendo por ninguém. E quando lemos Mateus 17, 1-9, com Judas 1:9, percebemos que Moisés acabou sendo ressuscitado e depois levado ao céu. A Bíblia só menciona no céu, por nome, essas 3 pessoas. Depois menciona, ali em Mateus 27, 52 e 53, quando associamos esse texto com Efésios 4, 8 e 9, entendemos que aquele grupo de pessoas que ressuscitou com Cristo foi levado para o céu como troféus de Jesus e sua vitória sobre a morte. Mas por nome, a Bíblia menciona no céu Enoque, Moisés e Elias. Se fosse importante para nós sabermos que Maria está no céu, pode ter certeza que não constaria na Bíblia apenas Enoque, Moisés e Elias como estando no céu, constaria Maria também. Mas como não consta, nós não podemos afirmar algo que a Bíblia não diz que aconteceu. E quanto ao criminoso da cruz, eu queria lhe propor que a Bíblia não ensina que ele foi com Jesus para o paraíso naquele dia. Você pode pensar, mas como? Pelo seguinte, se você ler a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma tradução de responsabilidade das edições Loyola e de mais outra editora católica, eu estou lendo, Paulinas, tá? A Loyola e Paulinas. Os eruditos da tradução ecumênica da Bíblia traduziram muito bem Lucas 23, 43, colocando a pontuação, a vírgula no lugar certo. Nas nossas traduções está assim, Jesus dizendo, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Isso daria o sentido de que realmente naquele exato momento, naquele mesmo dia, na verdade, Cristo foi para o paraíso com o criminoso arrependido. Mas a Tebe, ela traduz de outra forma. Traduz assim, em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então mudou o sentido. Não indica que naquele dia Cristo foi ao paraíso, mas indica que naquele dia Cristo estava prometendo que no futuro eles estariam no paraíso. E há base, não apenas gramatical, mas bíblica, para essa tradução feita pelos eruditos da tradução ecumênica da Bíblia. João 20, 17. Você lê ali que no domingo pela manhã, quando Jesus se encontra com Maria Madalena, Cristo diz assim, olha, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, como que Cristo iria na sexta-feira para o paraíso, com o criminoso arrependido, se no domingo ele disse que ainda não tinha subido para o Pai? Não tem lógica. É óbvio que ele não foi naquele dia. Naquele dia ele prometeu que no futuro o criminoso estaria com ele no céu por ter se arrependido dos seus pecados e aceitado a Cristo como Salvador. Então, querido irmão, querida irmã, pense nisso. Não podemos criar uma doutrina com base naquilo que a Bíblia não diz. Existe a tradição eclesiástica, existe a Bíblia. Nós não podemos colocar a tradição como intérprete da Bíblia, porque a tradição é humana. E a Bíblia é um livro divino humano, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Então é a Bíblia que tem que regular a tradição, e não a tradição regular a Bíblia. Não podemos inverter os papéis. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Gessilane Silva, e ela diz o seguinte, gostaria muito de ter esclarecimento desta parte da passagem de Êxodo 20, verso 5. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Não é o caso de afirmar a predestinação, mas saber o que Deus quis dizer com isso. Ou seja, ela não está querendo saber se isso aqui, não está querendo afirmar que isso tem a ver com a predestinação. Mas o que de fato Deus quis dizer com esse texto, que ele é zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos
da terceira e quarta geração? Veja, algumas pessoas sinceras leem esse texto e pensam assim, nossa, Deus castiga as gerações futuras pelos erros cometidos pelos seus pais, mas não é bem assim. Eu queria lhe ajudar a entender esse texto, primeiramente, fazendo menção a um texto paralelo, que é Ezequiel capítulo 18, versos 4 e 20. Nesses versos, Deus diz, em síntese, o seguinte: eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do pai quanto a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E aí Deus diz, né, que o filho não levará a iniquidade do pai e nem o pai a iniquidade do filho. Então, no aspecto moral, judicial, Deus não faz com que pessoas paguem pelos erros de outras. Agora, no aspecto de consequências hereditárias, obviamente é inevitável que descendentes sofram certas consequências dos seus antepassados. Então, aqui em Êxodo capítulo 20, verso 5, Deus fala desta lei da hereditariedade, né? Diz aqui que aqueles que odeiam a Deus, né? Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Ou seja, os maus traços de caráter, as consequências ruins de se odiar a Deus, se estendem realmente por 3 ou 4 gerações. Agora, olha a bondade de Deus. No verso 6 ele diz, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, enquanto que Deus permite que os maus traços de caráter e consequências ruins se perpetuem no máximo até 3 ou 4 gerações, os bons traços de caráter, as coisas boas, Deus permite que se perpetuem até 1000 gerações. Né? E isso é a lei da hereditariedade, né? Um exemplo, o meu avô foi alcoólatra, né? E eu, obviamente, tenho na minha estrutura genética a possibilidade de ser um alcoólatra. Graças a Deus, Deus visitou, diríamos assim, a iniquidade do meu avô em mim. Mas Deus é tão bondoso que eu não preciso desenvolver isso. Eu tenho a tendência, obviamente, meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, mas eu, até mesmo por questões de traumas, né, nem quis beber e nunca me interessei, nem vou me interessar por isso. Então, mesmo que haja essa visita da iniquidade até algumas gerações, Deus é bondoso. E se você não desenvolver isso, Deus vai atuar em você para que você não desenvolva isso, se você decidir fazer assim. Então, mesmo que tenhamos certos resultados da nossa hereditariedade, eles não são determinantes para o nosso fracasso. Nós podemos apegarmos a Deus, né? Podemos seguir um rumo diferente e contarmos com a bênção de Deus. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós vamos encerrar as perguntas do programa Na Mira da Verdade, mas eu queria antes apresentar mais uma vez para você o nosso curso bíblico, para você pedir gratuitamente. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. São assuntos importantíssimos que nós estamos aprendendo aqui no programa e que você vai ver aqui nesse curso bíblico, que tenho certeza que vai ajudar você a se preparar mais para os dias que nós estamos vivendo de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Peça agora mesmo, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Entra lá, faça o seu cadastro e receba gratuitamente. Professor, finalizamos o programa desta semana, mas com certeza semana que vem tem mais, tá bom? Deus te abençoe, Tito. Deus guarde a você, telespectador e ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!